Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos concede nessa noite a oportunidade de podermos falarmos mais da sua palavra através do programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, sempre ao vivo, aqui pela TBS News, para o Brasil e para o mundo. Que sejam todos muito bem-vindos a essa programação nessa noite. Programa abençoado para abençoar a tua vida, para o elevo e a edificação do corpo de Cristo. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos, todos os irmãos que estão conosco nessa noite, nos dando a alegria e a honra da tua presença, de estar prestigiando essa obra, apoiando esse projeto. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Paz do Senhor Jesus aos meus pastores da Igreja Remanescente em Cristo, ali na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Amém? Sejam todos bem-vindos, irmãos também do Brás, Madureira, Belém, Perus, todos sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. E a todos que estão pela primeira vez aqui também, uma boa noite de salvação a todos em Cristo. Estaremos fazendo uma pequena oração e depois dessa oração estaremos apresentando aqui o ilustre convidado dessa programação dessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, queremos te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas. Que o teu nome, que é sobre todos os nomes, venha a ser glorificado através dessa programação, através desse ensino, desse tema dessa noite. Pai, fala conosco, abençoe cada vida, uma noite de salvação, assim eu creio e confio no teu nome, que é o nome sobre todos os nomes. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hoje eu me sinto muito alegre, muito honrado pela presença aqui do nosso querido, amado irmão, companheiro de ministério, longas datas, longas jornadas, evangelista Luiz Paulo, lá da Igreja Assembleia de Deus, lá, Pinheirinho d'Água. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, evangelista Fábio, a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Um desafio, na verdade, Fomos desafiados, mas confiamos em Deus que dará tudo certo e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz que o evangelho do Senhor não seria fácil, né, Paulo? É verdade. O evangelho são de situações de desafios, propósitos, enfrentamentos, De fé em fé. De fé em fé, vamos galgando e chegando lá pela bondade do nosso Deus, Quero mandar a paz do Senhor Jesus ao pastor, Pastor Madison, É o nosso pastor local, ali da Assembleia de Deus, Brás, Ministério de Madureira, sua esposa, a pastora Camila. Mandar um beijo também para minha esposa, meus filhos, Senão é problema. Meus irmãos, minha mãe, estão todos aí, com certeza, na audiência. Que Deus abençoe a todos, aos nossos irmãos ali da nossa congregação e aqueles também, amigos, que estão aí nos ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor Deus nos dará uma programação abençoada nesta noite. Seremos muitos edificados. Isso é verdade, eu creio também, porque quando nós iremos tratar um tema muito profundo, meu nobre evangelista Luiz, e é um tema que ele tem uma realidade muito grande, uma contextualização muito dentro do nosso cotidiano, Isso envolve assim essa questão dentro do cristianismo, dentro da membresia da igreja, fora da igreja, no seu âmbito familiar, no seu âmbito profissional, acadêmico, enfim, tudo isso faz parte, E quando nós falamos de influenciar e não ser influenciado por elas, evangelista, é uma coisa muito profunda também, porque isso vai moldando, cultura, moldando pessoas, moldando caráter, índole, E isso é interessante. Aí eu queria ver com o meu querido o que o senhor entende, o que o senhor tem a dizer em relação a essas questões. A igreja de hoje, o senhor acha que a igreja de hoje, igreja cristã, que se diz ser cristã, que a igreja lavada, remida, aquela igreja que Jesus está ali trabalhando, procurando e vai levar ela para o céu. Você acha que essa igreja hoje ela está sendo muito influenciada pelas influências das redes sociais? Ou ela consegue vencê-las? Evangelista Fábio, na verdade esse é um tema muito abrangente,
E diga-se de passagem, é um tema que precisa ser muito discutido e falado nas igrejas, porque antes, né, nós nos conhecemos aí há uns 18 para 20 Por anos. aí, vai fazer, né? 20 anos já. Se é que já fez, né? Por aí, né? Por aí. Pouco nós falávamos de redes sociais na igreja e a gente via uma igreja até meio bloqueada, né, para as redes sociais, enfim. E aí, com o passar do tempo, nós presenciamos e começamos a enxergar as redes sociais de outra forma, até por ser algo mais acessível também. Certo. E a pandemia veio para lacrar isso, né? E hoje nós vemos, por exemplo, a própria igreja com suas redes sociais, com seus cultos online. Então esse é um tema que a gente precisa discutir, dialogar, até que ponto a igreja ela pode, né, ou terá influência nas redes sociais. E aí também nós vamos sendo um pouco mais abrangente, né, na questão de influenciar ou ser influenciado, que é um tema muito vasto e muito vivo, né, nos dias de hoje. Como nós conversamos há poucos instantes antes do início, ser influenciador hoje é uma profissão. E parece que ser fácil também, né? Uma coisa simples, né? Só falar e pronto, tá tudo certo. Sim. Né? Parece que é uma coisa simples, né? E na verdade não é. É verdade. Existe toda uma preparação. Você pode ver que para ser um influenciador ele não apenas liga uma câmera e começa a fazer os seus vídeos simplesmente. Existe uma preparação com o público, o que eles querem abranger, aonde eles querem chegar, qual o meu propósito, qual o meu objetivo, né? É aí que nós precisamos ficar atentos. É verdade. Até porque o que eu vejo também, Evangelista Luiz e meus queridos irmãos, eu vejo que a questão não é aquele que está influenciando, mas o que está sendo influenciado, né? É a mesma coisa o mensageiro nas igrejas, né? Eu gosto de analisar o que eu estou ouvindo para aquilo que possa servir para a minha vida, e não quem está falando. Sim. Tem pessoas que é o contrário, ele se importa mais quem está falando e não o que está sendo falado. Agora, quando nós aderimos mais na questão o que eu estou ouvindo, se aquilo serve para agregar, melhorar a minha vida, aí é diferente, porque aí eu não estou não só sendo influenciado, mas eu estou tendo controle, como a Bíblia também ensina, domínio próprio, domínio daquilo que eu estou ouvindo e sendo alimentado, né? Ou alimentado da palavra de Deus na igreja, ou então alimentado numa rede social, ou alimentado diante de um aplicativo de mídia, né? Hoje, como o senhor falou, as igrejas têm dado muito espaço ao crescimento, inclusive até esses dias eu vi, tem igrejas que têm departamento de mídia, coisa que quando que se ouvia falar sobre isso, né? Departamento de mídia, ou seja, uma coisa mais exclusiva, só a tratar a mídia, né? Então, mas se a gente for analisar, Evangelista Luiz, nós já temos um corpo de membros parcial que já é do departamento de mídia. Por exemplo, o culto está acontecendo, ou alguém está cantando, alguém está louvando, já tem um abençoado que está assim, né? Já tem uns abençoados que está assim, não é não? Né? Esse daí já faz parte do departamento de mídia, né? Ou ele se consagrou a isso, né? E é interessante, porque tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Sim. Não sei se eu penso assim. Sim. Eu vejo com os dois lados, o peso da medida. Sim. Aí tem coisa que eu não aprovo e não vejo espiritualidade nisso daí, mas em certos pontos. Mas tem coisas que é interessante, que a pessoa está ali querendo registrar e tal, mas até onde vai também o limite desse registro, dessa ação, dessa atuação? É a mesma coisa daquilo que nós vejamos sobre a rede social. Até onde vai o limite disso?
Quando nós falamos cristianismo, cristão, né? Povo de Deus, aquela coisa toda. Até onde vai a nossa absorção sobre o assunto que o influenciador está influenciando? Sim. Você tocou em vários pontos que são vários temas, subtemas em cima desse assunto. Por exemplo, nós podemos falar, a tecnologia, ela pode ser bênção ou ela é maldição? Certo. Redes sociais, é bênção ou maldição? Depende do ponto de vista e daquilo, da forma que você encara a situação. Eu aprendi com um certo pregador que depende aonde o seu coração está como prioridade. Ok. Né? Você pode pegar todos as suas prioridades, colocar em várias caixas e escolher dessas caixas, das suas prioridades, aquilo que dentre as prioridades será ainda o primeiro para você. Porque na verdade às vezes nós amanhecemos o dia, acordamos e falamos, hoje eu tenho várias coisas para resolver, e você tem que escolher algo para priorizar. A mesma coisa. E eu aprendi que dentro dessas caixas, você colocando as suas prioridades, e dentro das prioridades você escolhendo qual será o primórdio, o primeiro, ali está o teu coração. Entendi. O que eu digo com isso? A mesma coisa com Deus. Onde está o teu coração? Onde o cristão está com o coração? O que é primordial para ele? Por exemplo, nós temos cristão hoje que Deus não é mais primórdio para ele. Não é um princípio mais. Não né? é o princípio. Entendi. Aí mora o perigo. Entendi. Aí mora o perigo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo lhe disse no livro de 1 Coríntios 6,12 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei ser dominado. É o domínio próprio, então. É o domínio. Controle. Total. Então o crente tem que ter o controle Precisa ter o controle das coisas. Existe tem que ter um tempero. Então, se né? Deus não é mais o foco principal desse crente, então é um crente descontrolado. Totalmente. Descontrolado. Aí entra o que o senhor falou: aonde estiver meu tesouro, está o meu Coração. Então, se Deus não é mais meu primordial, então meu coração não está mais nele. Sim. E se o meu coração não está mais nele, evangelista e meus queridos irmãos, como é que fica a nossa saúde espiritual? Como fica a nossa aproximação de Deus? Isso é muito sério. Sim. Se você for fazer uma pesquisa na internet, se jogar no Google lá, você vai ver que o ser humano hoje, ele passa a média na internet de 10 horas diárias. E média dentre essas 10, 5 horas nas redes sociais. Tá. Aí quando o senhor fala desse tempo diário, seria a questão, vamos pensar assim, trabalho. Pessoas que trabalham na internet, né? Agora tem muito home office, que é uma categoria que se estabeleceu, fixou muito. Então você tem todo esse tempo aí. Vamos tirar aqui, meus queridos, vamos fazer um cálculo aqui, tira aqui dessas 10 horas, a questão trabalho, né? Sim. Que aí é outra história. E vamos pegar um pouco da diversão, né? 5 horinhas, né? 5 horas. 5 horas. Mas um dia tem 24 horas. Como é que faz? Vamos subtrair. Você tem 24 horas. Certo. 8 horas você dorme. Média, né? Mas tem gente que dorme menos. Sim. Mas vamos colocar uma média 8, né? 24 horas, 8 você dorme. Então, você já tem aí aproximadamente 16 horas. Ok. Certo? 5 horas você passa nas redes sociais. 5 horinhas por dia? Mas essas 5 horas, elas não são contínuas. Elas podem ser interruptas e aí, né, repartidas. Ponto, deu 24 horas. Só que nessas 5 horas, a pessoa pode estar numa diversão sadia, diante da internet, numa rede social, ou não. Ela pode estar fazendo um uso que não está dando crescimento, ou então uma ruína espiritual. Na verdade, a maioria, né?
é muito difícil você pegar uma pessoa que está 5 horas nas redes sociais e isso está te alimentando espiritualmente. Até porque o que tem nas redes sociais? O conteúdo que está lá, né? Isso é muito sério, porque quando você olha para a juventude, você que já foi líder de jovem, eu também já fui líder de jovem há um bom tempo, quando você olha para a juventude, para o século 21 atual, as pessoas não têm mais o prazer de orar como orava antes. Certo. As pessoas não têm mais o prazer de meditar como meditava antes. E quando você vai perguntar a esses irmãos o que está acontecendo ou o que pode estar ocorrendo, a resposta é: eu não tenho tempo. Entendi. Então o senhor afirma, assim como a gente pode deduzir também, o povo está se justificando que não está conseguindo buscar a Deus por falta de tempo. Com certeza. Mas pode estar investindo o seu tempo em coisas vãs. Vamos lá. Na questão da rede social. Isso é muito sério. Na questão da internet, né, mano? Lógico, né? tem vários detalhes, vários campos da vida, né? Vários campos do seu dia a dia, cotidiano. É diferente. Mas como nós estamos falando de rede social, né? De repente a gente está priorizando a rede social ao invés de Deus. Isso é muito sério, porque quando você prioriza, né, algo e está no lugar de Deus, isso acarreta uma série de problemas para a sua vida. Nós estamos falando no âmbito espiritual. Sim. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre. Versículo 17, orai sem cessar. Ok. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok. 19, não extingais o Espírito. 20, não desprezeis as profecias. Entendi. O 21 é primordial. Examinai tudo, retende o bem. Aí o versículo 22 é o complemento. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Ok. O problema é que o cristão não está fazendo o dever de casa, que é o do 21 do capítulo 5 de Tessalonicenses diz. Esqueceu. Examinai As escrituras. tudo. Porque quando você examina, você imagina que nós temos um adversário que é um adversário muito sábio. Ele é muito astuto. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Faraó, ele percebeu que o povo hebreu estava crescendo muito. Entendi. O povo estava com tempo ocioso, o povo estava bem. Preocupado Faraó com o crescimento tamanho dos hebreus, Faraó teve uma ideia genial: vamos dobrar o trabalho desse povo, vamos tirar a ociosidade, o tempo que eles têm de adorar a Deus, e vamos fazer com que eles não tenham mais tempo. Entendi. Porque eles não tendo tempo, eles não vão se multiplicar, Vão se rebeliar. não, e eles também não terá tempo para adorar o seu Deus. Não vai criar um sindicalista lá não, né? Não vai surgir um sindicalista lá no meio ali, né? E o que aconteceu foi isso, de fato. Entendi. E trazendo para os dias de hoje, será que a gente também não dá para perceber, analisar, focando em tudo isso, que existe também algo um pouco que maligno por trás disso? Será que as redes sociais, nós estamos em um tema, né, de redes sociais, não tem tirado esse tempo que nós tínhamos, essa comunhão que nós tínhamos de buscar a Deus, de estar próximo a Ele? E automaticamente, quando se fala da influência, será que as redes sociais não têm nos influenciado a perder o nosso tempo de busca a Deus que nós tínhamos antes? Eu acredito que sim, pelo fato de que, como nós acabamos de falar, que o nosso tempo, se ele não for bem administrado,
e bem realizado as obras, né? Porque Deus, ele permite tudo e ele dá o tempo para que nós administremos com sabedoria, né? Entendimento. Para quê? Tempo de trabalho, tempo da família, tempo da igreja, né? Tempo do seu lazer e tempo para Deus. Sim. Então, se eu não consigo um desses realizar nos fatores da minha vida, então significa que alguém está tomando o tempo do outro. Sim. Né? Às vezes a igreja está tomando mais tempo da minha família, às vezes a minha família está tomando mais tempo da igreja, às vezes o lazer está tomando mais tempo da igreja e da minha família, né? E quando nós falamos esse lazer, no caso de rede social, o lazer virtual, né? O lazer é totalmente que não é aquele lazer que a tua família está envolvida, né? E aí sai até um pouco do campo familiar, né? Porque aí o lazer se tornou virtual e o adereço que está sendo realizado nesse lazer, muitas vezes não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus, né? Passa ali o tempo, passa ali, vai só deslizando para cima e para baixo, vai vendo o que os outros falam, vai se alimentando daquilo, e coisas que às vezes não é como diz a palavra de Deus, o profeta Isaías, gastando dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, investimento, né? Não estamos falando de cédulas, nós estamos falando na questão ali investimento, prioridade, né? Você está investindo, né? Então, quando você gasta, ou indo mais um pouquinho longe, jogando o que é santo aos porcos. Quando você fixa, quando você está simplesmente respirando mais as redes sociais sobre a tua vida, significa que você está jogando o que Deus colocou em você, o que é santo, e jogando aos porcos, porque não está investindo, não está crescendo, né? Aí é interessante, evangelista Luiz, porque muitas pessoas crescem. Se você perguntar para o jovem, olha, quem que é o influenciador mais conhecido da plataforma X? Ele vai saber. Quem que é o cantor mais da plataforma X? Então, possivelmente vai saber. Mas você perguntar para ele, onde está escrito passagem e tal, poucos, não vou dizer que não vai saber, mas poucos irão dizer bonitinho o livro, o versículo, a passagem. Por quê? É o investimento. Aí a igreja, ela se preocupa em criar trabalhos, eventos para agregar, para o povo se despertar, para o povo voltar a essa graça, esse conhecimento que Jesus nos ensinou. Mas se o povo não querer estar nessa graça e nesse investimento, o que adianta a igreja fazer tantos eventos? Aí é um evento de um sacrifício que, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, a igreja fez a minha parte, e pronto, pegou, não pegou, aí é família, aí é problema de família, é outro campo, é outro departamento que tem que resolver. Mas aí que está o X da questão, como que a igreja está se lidando com esse tipo de ensinamento, instrução, para que, não vou falar jovem não, vou falar até de pessoas de mais idade, porque é geral a coisa, para se envolver mais com a liturgia bíblica, o envolvimento do desejo. Às vezes a pessoa, não vou mais para a igreja com a Bíblia, mas eu vou agora com a Bíblia digital, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta. E isso se torna um perigo. Porque é que nem assim, né? Uma vez eu fui perguntar para o irmão aqui, ô irmão, você tem a Bíblia aí digital? Tem, gosto, só uso Bíblia digital. Muito bem. Aí tá lá no culto, lá de repente dava uma escapadinha da Bíblia digital, ia pro e-mail, ia para rede social. É rapidinho aqui, ó, uma mensagenzinha rápida do Zap aqui. E aí, e o culto, como é que faz, né, evangelista? Isso é um problema muito sério. Porque, por exemplo, no nosso ministério mesmo, usa-se muito ainda a Bíblia folheada, né? Inclusive, nós temos na nossa sede, na nossa congregação não, mas na nossa sede, no momento da leitura bíblica, não tem a Bíblia no data show, não tem a Bíblia no telão. Todos lêem a Bíblia, né? Não existe. Vamos para o papel, vamos para o livro. Vamos para o livro. E isso são problemas que são brechas que muitas vezes nós vamos abrindo, e daqui a pouco você vai ter uma multidão de crente indo para a igreja sem Bíblia.
Existem algumas igrejas que eu estava vendo em outros países. Aí eu vi um culto, eu não lembro como que era, se era lá na África. Mas eram assim, tem cultos na África lá que a gente sabe que é difícil. Sim, sim. Mas tem a parte mais nobre. Então, você não via ninguém com a Bíblia livro, né? Gráfica. O que eles tinham na mão? Tablets. Tudo tablets. Mas aí eu vi que era um povo, uma condição mais abastado, financeiramente dizendo, que você via pelo o jeito deles. A vestimenta deles era diferente do que você pegar certos estados ali da África, né? Certos pontos onde o culto é no chão, sabe? Não tem nada. E em contrapartida, um povo mais nobre ali da África, eu fui ver, tem vídeos desses aí na plataforma aí, e tablets, ninguém tinha Bíblia, só tablets, e tinha um aplicativo digital lá de uma Bíblia. Então, é aquela velha história, domínio próprio. A ferramenta é uma coisa, mas o domínio é quem está na frente dela. Mas aí fica uma pergunta, evangelista Fábio, que eu me preocupo muito com tudo isso, com esse histórico. Certo. E a pergunta que eu faço e não sai da minha mente é: até que ponto ou aonde nós vamos chegar? Hoje, por exemplo, já existe psicólogo que trabalha só com terapia para pessoas viciadas em redes sociais, né? Nomofobia é o termo. Eles trabalham para auxiliar ou ajudar esta pessoa, porque antes nós tínhamos viciado de drogas, de bebida, de tantas outras coisas, né? Um vício no meio pornográfico, um vício de jogos, enfim. Hoje não. Hoje nós temos psicólogos, terapeuta que trabalha só nessa linha. Por quê? Porque nós temos famílias hoje sendo destruídas pela influência das redes sociais. Entendi. Nós temos lares, até mesmo cristãos, sendo destruídos pelas redes sociais. Se você for analisar, quantos corações já expeli-lo ou já não está mais voltado a Deus pelo fato do vício das redes sociais? Onde está o teu coração? Entendi. Né? E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Você quer ver um exemplo muito básico, muito simples? Quando nós vamos dormir, você vai dormir, você vai tirar o seu minuto de oração para falar com Deus. Quantos irmãos e quantas irmãs ele consegue orar 10 minutos, mas depois da oração ele consegue ficar 1 hora com o celular na mão? Então, quantas pessoas conseguem ficar aceso até as 2, 3 horas da manhã nas redes sociais, mas não consegue ler 10 minutos de palavra antes de dormir porque dá sono? Entendi. Então a Bíblia agora se tornou um sonífero, né? Mas isso não é só na questão de dormir, é até uma questão durante um culto mesmo, porque as pessoas estão tão enfadadas das coisas que não traz aquela alegria, né? Por exemplo, você vai lá no culto, tá rolando o culto tá uma benção, e de repente alguém, vamos ler um versículo bíblico, vamos ler a Bíblia aí. Primeiro, quantas pessoas trouxe Bíblia? Primeiro ponto, quem veio para a igreja de Bíblia, certo? Segundo ponto, quem realmente teve a ação de ir até a Bíblia, de verificar se aquele versículo condiz com aquele que está falando, né? Porque aí, outro ponto, aí vem o ponto mais crucial, que eu acho que é uma afronta com Deus. Qual? Por exemplo, o mensageiro, a mensageira vai trazer a palavra, vamos meditar numa passagem bíblica, e quando de repente alguns estão com a Bíblia, pegam para ler, acompanhar a leitura, e mal acabou de ler, já fecha, já joga a Bíblia de canto. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que examinar as Escrituras. A Bíblia nos ensina que eu tenho que examinar a profecia.
Então, quando eu tomo uma atitude dessa, eu entendo, percebe-se que eu estou deixando até o interesse desse aprendizado, né? Porque o pregador, ele está ali no altar, ele pode estar falando uma asneira lá, pode estar falando uma heresia, pode estar falando uma bobagem, uma besteira, um Ctrl-C, Ctrl-V da internet. O crente bereano está faltando. Entendeu? Né? E é isso que o senhor falou. E os berianos, né? Tem poucos berianos, porque aí o cara, nossa, que mensagem boa, que mensagem, nossa, que mensagem de Deus. É de Deus mesmo? Você sentiu que é de Deus? Deus falou com você? Você sentiu o toque do Espírito Santo dizendo, confirmando essa palavra na tua vida? Realmente o que ele falou tem base bíblica, né? Para você sair dali convincente. Não, Deus falou comigo, falou com a igreja. Mas não, as pessoas rejeitam, né? E ficam ali, cruzam os braços. Uma tortura para sair um glória, pregador soa. Uma tortura para sair um aleluia. E depois nós queremos que o culto seja fogo, seja um manto, né? Os chavões dos crentes, né? Isso também se refere, não sei se o evangelista concorda, e meus irmãos também concordam, e inclusive todos os irmãos que estão aqui no chat aqui da nossa programação, Deus abençoe a todos. Posta seu comentário em relação a isso, se você concorda ou não. Se isso que nós estamos falando aqui, em relação ouviu a palavra, encostou de lado, se isso também não é um desinteresse do fato que se fosse fulano, influenciador, que vai pregar na tua igreja, aí eu dou toda a atenção, aí meu coração está posto nessa mensagem, aí meus ouvidos e minha vida está plenamente nessa mensagem. Mas quando você pega ali o irmão que não é lá tão conhecido, né? Está na igreja, mas não é lá tão influente, não tem aquele canal no YouTube de milhões, não tem canal não sei de onde de milhões, não tem seguidores de milhões, mas ele está ali, como um servo, irmão em Cristo. E muitas vezes o que Deus tem para fazer na vida dele é muito mais profundo do que aquele que chegou com milhões de seguidores, milhões de não sei do que, entendeu? Então é aquilo que nós frisamos. Aonde está o nosso interesse? É aquele que está me influenciando, ou é aquilo que eu estou me deixando ser influenciado? É aí que é o segredo da coisa, evangelista Luiz. Nós vivemos hoje um período, evangelista Fábio, que a maior influência do cristão, ela deveria ser sempre a palavra de Deus. Sempre foi esse o foco, né? E através da palavra você tem a influência do Espírito Santo, né? E assim por diante, né? Cristo, ele precisa ser o suficiente para todos nós. Porém, essa suficiência é o que nós temos sentido falta de muitos. Por quê? Porque quando você não tem um coração voltado a Deus, a palavra de Deus, o seu coração passa a ser ocupado por outras coisas. Entendi. E aí nós temos um perigo, um problema, né? O desinteresse pelas coisas de Deus, que entra nesse ponto da questão da palavra. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz em uma das suas ministrações que a medição, termômetro da igreja, o calor da igreja, a espiritualidade da igreja, ela é medida quando o pregador termina de fazer a leitura da palavra de Deus. Isso pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, quando o pregador termina de fazer a leitura da palavra e inicia o seu sermão, e todos os crentes, ou na grande maioria deles, pega a Bíblia, fecha, coloca em cima do banco ou no seu colo. Por quê? Porque isso denota um povo que já não tem tamanho interesse pela palavra. Entendi. E por que não tem tamanho interesse pela palavra? Porque isso já iniciou lá de trás. O teu coração que estava voltado para Cristo, hoje já está sendo dividido com alguma coisa, já está sendo influenciado por influências externas. Oi, senhores.
Dois senhores. E aí não dá para ter a doce e o amargo, né? Ao mesmo tempo, o óleo não se mistura com a água. Existe um pregador muito famoso hoje nas mídias, que ele fala muito do poder de influência ou do coração tomado pelas influências externas. Por exemplo, você vai para um culto, você citou a questão do culto, você vai para um culto, você passou um dia assistindo vários streaming ou séries, né, que hoje em dia os jovens muito falam, eu vou seriar. É o tal do Flix. Você vai alguma coisa Flix aí, né? Você vai, eu vou seriar e aí você passa maratonar, né? Isso aí. Isso. Você vai passar 5 horas maratonando nas séries e tal. Conhecimento total. Você vai passar 5 horas só maratonando. Me responda, o que você vai entregar para Deus no culto à noite? Meu pai. Será que teu coração vai estar voltado à palavra de Deus depois de 5 horas de série? Mas com o coração vazio ou cheio da série, como que esse coração cheio da série e vazio das coisas de Deus daquele momento, daquele período, como que o Espírito Santo vai trabalhar ali? Né? Não querendo ser saudosista, né? Porque a gente tem alguns irmãos que falam, os irmãos é muito saudosista, né? Tá muito, não querendo ser muito saudosista, mas eu lembro de um período que a gente, por exemplo, era um culto de ceia. Os nossos pastores nos alertavam, irmãos, consagrem hoje. Uma semana de consagração, né? Busque a Deus. Até hoje ainda mas não é todo lugar. Não é todo lugar, né? Você tinha, por exemplo, um culto, você passava assim, um período em consagração, você passava um período buscando a Deus. Você já chegava no culto já com o coração prostrado diante dele, né? Porque o seu culto já começava-se muito tempo antes do culto público, né? Então você já chegava preparado, com o teu espírito preparado, teu coração preparado. Já estava totalmente diferente. Já estava no espírito, né? E aí eu estava em uma escola bíblica dominical uma certa feita, ministrando aula para a classe de jovem, e essa é uma pergunta que nunca me saiu da cabeça. Uma jovem da nossa igreja chegou assim para mim e falou: evangelista Paulo, vocês falam tanto do passado, que acontecia, que via e tal, por que, essa foi a pergunta dela para mim, por que hoje não acontece mais? E eu pensei muito para responder a ela, porque seria uma resposta muito extensa. Uma pergunta bem delicada. Bem né? delicada. Bem delicada, porque ela compromete alguns pontos. E entra em tudo isso que nós estamos falando, porque antes nós chegávamos no culto, mas nós já estávamos participando dele muito antes de chegar no templo. O culto já estava existindo, então? Há muito tempo. O seu coração estava preparado para isso. Ou uma semana antes, ou então bem antes de... hoje é Santa Ceia, né? Então eu já estou no ritmo. Totalmente. Já estou na espiritualidade. Totalmente. Né? Você quer ver um exemplo básico, evangelista Fábio, que mudou e isso é preocupante? Por exemplo, quando você chegava em um culto, que o culto não havia começado ainda, o que acontecia? Você não levantava da oração enquanto o culto não iniciava, né? Você alcançou essa época muito bem, né? Quando você queria falar... Não sei não, hein? Eu estou chegando agora. Quando você queria... Por exemplo, você estava em casa, sabia que ia ter um culto, você estava querendo orar. Certo. Precisava orar. Okay. O que o crente fazia? Ele chegava no culto mais cedo. Para orar mais tempo. Para orar. Falar com Deus, né? Para orar. Então, o seu coração já estava preparado para oferecer a Deus um culto racional. Entregue. Totalmente. E hoje não. O que hoje nós fazemos? O crente, quando ele chega cedo, ele até ora, mas é uma oração miojo, como diz os pentecostais. Fast food? É oração de cumprimento. Bom dia, boa tarde, Jesus, boa noite, Jesus. Levantou e estou aguardando o culto iniciar. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu sentei do lado para a gente deixar... Não, e tem aqueles também que, assim, a gente não quer ser... vamos achar, o pessoal aqui, os irmãos, vai achar que a gente está, em alguns pontos, vai estar prejulgando, né? Mas não é isso, é uma realidade. É uma realidade. Se você for pegar hoje, irmão, primeiro, tem alguns fatores. Qual é o horário mais padrão
né, dos cultos, 6 horas da tarde, 6 né? horas. Domingo, vai. Domingo, Vamos 18 pegar horas. um exemplo. Domingo, 18 horas ou 18h30, né? Depende do ministério. Tem uns que é 19 horas. Muito bem, vai lá, 18 horas é o culto. Mas o culto 18 horas, 6h01, oração. Geralmente o padrão até 18h30, né? Isso. Mas o povo chega depois da oração. Sabendo que vai iniciar após as 18h30. Isso, padrão. Já está fixado na cabeça do crente aí. Positivo. Outros chegam antes das 18h30 porque quer orar. Mas tem aquela oração que o senhor falou, a oração miojo, a oração fast food. É a oração Nissim, né? Nissim sei. Como orar? Para descontrair. Eu estava ao lado de um irmão, certa feita, e o irmão chegou no culto, dobrou o joelho, eu ouvi a oração do irmão. Certo. A oração dele foi: Senhor Jesus, cheguei, amém. Então não foi uma oração, foi um cumprimento. Foi uma saudação de existência, de presença física e não espiritual. Agora me responda, como que nós vamos ter o poder, o agir, sabe, o mover de Deus em um ambiente, em uma situação dessa? Como que nós vamos ter, né, nos encher de Deus? Perceba que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, existiam ali aproximadamente 120 pessoas, né, esperando a descida do Espírito Santo. Certo. Mas a Bíblia fala que eles perseveraram. Então, unanimemente em oração. Preparo esse que está meio escasso em algumas situações. O povo ora, mas não é todos que querem orar. O povo vai buscar, mas não é todos que vêm buscar. Não é todos que vêm com um desejo de realmente receber. Eu não vejo nem por uma questão, evangelista Paulo, pela questão de receber, mas principalmente na questão de entregar. De dar ao Senhor Se aquilo Deus que é Ele o merece. primeiro da minha vida, eu não vou para o culto para receber nada, porque eu vim aqui para entregar. E Ele se achar por bem que pela minha vida, por aquilo que eu estou fazendo, se agrada ao Pai, aí fala: então toma aí, meu filho, toma, receba aí, né? Aí eu estou saindo fora do campo de pregador, né? Recebe. Ele fica meia hora a pregação deu a ele 45 minutos, mas meia hora só recebe. E fica engasgado, essa vitrola, disco arranhado, fica recebendo. E muitas das vezes a igreja não está recebendo nada, porque ela não está ligada, porque ela não se preparou. Ela não orou, não buscou. E como que eu vou sair dali cheio do recebimento? Como? Não existe isso. Então é uma frustração. Uma frustração, meus irmãos, aceitável. Por que aceitável? Eu vou para a igreja, não busco, não me entrego, e quando eu escuto alguém falar: recebe, eis-me aqui, Jesus, quero ser o primeiro da fila, e vou para casa, mas as coisas não mudam. Não mudou. Porque houve uma frustração, porque eu acreditei em algo que não foi verdadeiro para a minha vida. Não serviu. Eu acho que o primeiro ponto do recebimento é a nossa entrega, e depois Deus faz a parte dele. Porque tudo inicia do coração, né? Tudo inicia do que o seu coração está voltado. Nós estamos falando da questão das redes sociais e a influência, e tudo inicia daí de onde, partindo do princípio, onde está o meu coração. Certo. O que eu tenho me alimentado, qual é o meu alimento, o que tem feito a diferença na minha vida, aonde o meu coração está prostrado. Se a gente for fazer uma pesquisa nas próprias redes sociais ou na igreja, de irmãos e irmãs que seguem tanto influenciadores, até o nosso próprio tema, nossa conversa anteriormente de iniciar o programa, por exemplo, as igrejas hoje têm as suas redes sociais. Às vezes tem membro que não segue nem as redes sociais da própria igreja, mas ele tem 10, 20 influenciadores. Nós pegamos hoje nossas crianças, nossos jovens, por exemplo, que é um problema muito sério isso,
Hoje a criança, ela está sendo governada, direcionada mais por um influenciador do que a própria mãe e o próprio pai, né? Aí já entra também uma questão familiar, né? Porque às vezes o pai e a mãe deixam a desejar. Sim. Essa questão de educação, de cultura, e aí a internet está aí como um campo aberto, né? E influenciando, aprende-se, ditando as regras, né? Dando as diretrizes, dominando, e isso é um problema. Por quê? Mas o que tem a ver tudo isso com a igreja? Tem a ver que é onde o meu coração está focado. Se eu vou para a igreja, voltando ao que nós estamos falando, com o coração voltado a tanto influenciadores, a tudo aquilo que eles falam, porque eles falam e se torna muitas vezes real na vida de muita gente, se torna regra, né? Muitas vezes nós ensinamos na igreja algo que um influenciador diz o contrário, né? Isso se torna um problemão. Então, o que nós precisamos fazer? O que a igreja precisa fazer? O que eu, como igreja, tenho que fazer? É simples, é aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos ser o sal e a luz. Não deixar ser influenciado, mas eu ter a posição e a conduta de ser um influenciador. Influenciar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Interessante também que às vezes a influência ela também pode ser transmitida através do testemunho de vida, é verdade? Diz muito. Quando Paulo ele ensina também em suas palavras, nas suas cartas paulinas, ou até aquilo que eu trouxe quarta-feira passada, trouxe o ensino sobre cristologia paulina. Ou seja, podemos trazer foi feito um ensinamento daquilo que Paulo estava ensinando aos irmãos de Corinto, essa forma de vida, de mudança que Jesus foi até ele, apresentou-se a ele e ele transmitiu isso para os irmãos, né? Ou seja, ele fala: sede meus imitadores. Sim. Aí depois ele fala para Coríntios: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ele sela essa questão. Então ali eu consigo entender também, meus amados, que nos traz uma questão de influência. Então Paulo ele falou bastante sobre o comportamento de cristão, né? Ele frisou várias vezes, ele trouxe a revelação da palavra várias vezes, da igreja de Cristo ser uma igreja, ter uma postura de Cristo, vida em Cristo, comportamento em Cristo. E isso fez com que as pessoas talvez: mas quem é esse Cristo que ele está pregando? Eu nunca ouvi dizer, eu nunca vi ele. Então olha para mim, né? Paulo dizendo: então olha para mim, que você olhando para mim, você vai contemplar o Cristo único e verdadeiro, ao qual eu estou apresentando, ou pregando, ou ensinando, que seja. Mas então as pessoas falaram: então peraí, deixa eu começar a analisar a vida desse homem aí, esse Paulo aí que ele está falando, e vamos ver como é que ele é, se ele é um obreiro mesmo. É assim a postura, né? Obreiro que quer influenciar tem que ser postura de obreiro, né? Eu, quando falo de obreiro, às vezes tem obreiro que fica meio bravo comigo, porque obreiro, principalmente a gente que são um pouquinho mais velhinho, né, em algumas coisas, a gente foi ensinado de um jeito, e o tempo nos trouxe uma visão e um amadurecimento, né? Sabe? Um conhecimento assim, um pouco mais afinco com a palavra, de poder entender um pouco melhor o que ela tem para nos revelar. E isso faz com que a gente vê a geração de obreiros de hoje em dia. A gente fala assim: mas não é assim que Jesus se agrada dessa forma, desse perfil de obreiro, esse perfil de igreja. E às vezes cai aquilo que o senhor falou. Muitas vezes Deus não opera porque o perfil da igreja tem mudado, ou em outras palavras, descaracterizado como uma igreja cristã, perdido um pouco, momentaneamente. Não vou dizer que ela perdeu totalmente, mas vou dizer que ela perdeu momentaneamente a sua identidade de Cristo, né? E fez com que as influências do tal do Flix, né? Do tal do Tube, né? Do tal do sei do que lá, né? E entrou e eu agora começo a viver essas coisas, né? E eu quero agora colocar isso dentro da casa do Senhor. E aí o Espírito Santo fala: ó, não estou nisso não, meu filho, não estou nesse negócio não. E também eu quero aproveitar aqui e mandar uma paz aqui
Para os irmãos que estão aqui no chat, aqui, evangelista Luiz, tem o irmão evangelista Ricardo, que está aqui conosco aqui. Eu sei que ele é de lá do ministério, lá da Adebras. Professora, deixa eu ver aqui, professora Gabi. É de lá também, né? Nossa futura Deus abençoe. Psicóloga. Nossa futura já é formada? Psicóloga, não, está se formando. Então, mas para Jesus já está usando, né, irmão? Deus abençoe a todos, irmão Joaquim, irmã Cleuma, tem muita gente, o World Technological apoiando aqui essas dissertativas e afirmações que estamos falando aqui. Tem muita gente aqui, louvado seja Deus pela tua vida, continue conosco aqui, a programação ainda está em andamento, estamos quase chegando lá, mas entendemos, evangelista Luiz, que Deus nos chama para ser novo. Sim. Mas novo não significa que eu tenho que viver uma pós-modernidade do mundo, né? Nosso mundo vive uma pós-modernidade, não é verdade? Mas a igreja, ela tem que olhar para essa pós-modernidade e entender que ela não pode perder a identidade de Cristo, não pode perder a espiritualidade, não pode perder a irmandade, fraternidade, amor ao próximo, não pode perder. O mandamento de Jesus, se ela perde isso, o mundo abraça. Aí ela ensina, você pode ser uma igreja, mas ao mesmo tempo você pode ser um religioso. O mundo ensina isso. O mundo ele quer que sejamos assim, religioso na igreja, mas dizer aí fora que é de espiritual. A igreja ela não pode perder sua identidade jamais. O ponto focal da igreja é não perder a sua identidade. E isso é um problema nos dias de hoje, porque o externo tem influenciado o interno, certo, né? E quando se deixa essa influência entrar, ela se torna uma inflamação muito séria. Entendi. Né? Isso é um problema. E nós temos várias passagens bíblicas e vários homens na Bíblia que foram influenciadores. E é possível ser influenciador. É possível que você seja um diferencial nos dias de hoje. Entendi. É difícil, mas não é impossível, né? Entendi. É por isso que é importante, irmãos, eu sempre prego uma coisa, e o piano que eu toco desse tema, ele só tem uma tecla só. Esse piano, qual é o piano? Irmãos, trabalhe sempre com o seu povo. Nunca deixe que o seu povo seja apenas alimentado com as pessoas de fora, porque as pessoas de fora nem sempre falam a mesma linguagem, o mesmo idioma, o mesmo ensinamento, a mesma fé, a mesma certeza, o mesmo espírito que você está ali batalhando para que o teu ministério, a igreja de Cristo, que muitas vezes está ali, que Deus confiando nas mãos dos líderes, e geralmente a gente fica colocando muito questões na mão dos de fora e trabalhando muito pouco com os de dentro. Como que eu quero que uma igreja seja fortalecida, revestida, Efésios 6:11, cheia da graça e do conhecimento, se eu não consigo trabalhar com os meus irmãos de casa, se eu não consigo influenciar com um bom testemunho, com as boas palavras sãs e sadias, palavras que Deus te dá para você inspirar outras pessoas. Quando eu levo também, abrindo um parênteses, quando Paulo fala de ser imitadores, isso também nos traz para os dias atuais, para aquele que lidera, para aquele que está na frente de um grupo, para aquele que está pastoreando uma igreja, e para aquele que está como chefe do seu lar. Se você não trabalhar com o seu povo e fazer com que esse povo seja mais acolhido, mais visto, mais trabalhado, mais cada vez mais ensinado, não tem como essa igreja, ela dentro da sua própria casa, transmitir um resultado não só positivo, mas um resultado espiritual. Por quê? Porque ela está sendo influenciada por os de fora, influenciado pela internet. Tem coisa boa na internet? Tem, mas tem coisa ruim. Tem bênção na internet? Tem, mas tem maldição. Então, a igreja, agora quando nós falamos igreja, entra naquele comportamento que as pessoas têm o hábito de dizer: eu sou igreja de Cristo. Não é assim? Eu disse uma vez aqui que ser igreja de Cristo é um desafio, não é apenas dizer. Sim. Não é verdade? Igreja de Cristo é conduta. Igreja de Cristo é viver Cristo, respirar Cristo, vivenciar a palavra de Cristo.
É deixar a palavra realmente estabelecer dentro do seu ser, preencher todas as lacunas e fazer você ser melhor. Aí aquilo que Jesus falou: nova criatura, lavado, remido, né? Lavado pela palavra, transformado pela palavra, perdoado através da palavra, né? Cheio da graça de Jesus, da presença de Jesus por causa da palavra. Então a palavra é a maior influência que nos faz ser influenciado pelo Espírito para chegarmos a mais a Deus. Sim. Porque quando você é preenchido pela palavra, evangelista Fábio, o teu coração não terá espaço para outra influência, né? Você não vai ter espaço, seu coração não vai ceder, não vai dar guarita para outras influências. Quando você é cheio do Espírito de Deus, você é cheio e pronto. Você não vai ter espaço para ser cheio por outras coisas, né? Perceba que José, grande exemplo, José, um menino que estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Por quê? Porque ele já era preenchido, né? Entendi. Totalmente oposto do que era o Egito. E ele influenciou o faraó. E ele influenciou o faraó. Entende? Então não é o ambiente que você está, é quem você é, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado e ter fazer essa análise interna, essa introspectiva e pensar: será que eu estou sendo influenciado ou eu estou influenciando, né? Se eu estou sendo influenciado, é positivo ou negativo? O conteúdo dessa influência, né? O conteúdo dessa influência. Porque existem influências positivas. Sim. Será que ela está inspirando alguém? Será? Ponto. Então, eu tenho que ter essa preocupação. Você em casa, você que está assistindo, vai assistir posteriormente, né? Faça essa autoanálise de você mesmo, né? Do que o meu coração está cheio. Será que eu tenho influenciado ou estou influenciando? É aquilo que a Bíblia fala no livro de Salmo: não terás inveja do ímpio. Às vezes, por um pouquinho de inveja, eu passo a ser influenciado pelo ímpio por aquilo que ele possui, mas eu não consigo influenciar por aquilo que eu tenho. Olha, esse é problema, isso é sério, né? Eu preciso influenciar não pelo que eu tenho de material, mas aquilo que há dentro de mim, aquilo que eu tenho dentro de mim, o Espírito Santo de Deus. Eu passei por uma experiência, rapidamente para concluir, recentemente, há 3 anos atrás. Eu estava indo com a minha família para o culto de domingo, né? Estava tirando o carro da garagem e tinha um grupo de pessoas ali, estavam aquele grupinho ali tomando uma cerveja, conversando e tal. Mas quando eu entrei no carro, que minha família entrou no carro, que eu dei partida, o Espírito de Deus falou dentro de mim: está vendo aquele povo ali? Alguns estão olhando para você, querendo ser como você. Entendi. Porque às vezes o que eles estão passando ali é momentâneo, né? O seu churrasco, a sua cerveja, um momentâneo. Passageiro. E às vezes nós, como cristãos, nós temos até inveja, porque a Bíblia fala que nós temos inveja do ímpio, né? Não é à toa, porque ela vem dizer: não terás inveja do ímpio. Sim. Mas humanamente, às vezes o cristão ele dá uma tropeçadinha aí, né? Ela puxa a casa daquele cara ali, a casa dele, ao casarão, ao carro, ao trabalho. De certa forma acaba influenciando. Então, ou sirva de inspiração ou não. Ou não. Se for pelo lado maligno, ruim, né? Acaba não trazendo. Agora, nada. pelo contrário, eu sou influenciador, eu tenho influenciado por aquilo que há dentro de mim, por aquilo que eu sou, né? Então precisamos analisar esses pontos e ver em qual situação eu estou, em qual modalidade eu me encontro. Sim, né? sim. Queria que o senhor falou de José, aí tem até o evangelista Ricardo, ele também citando aqui Daniel, né? Daniel influenciou, se tornou um dos ministros, né? Daniel, seus Mas ele amigos. influenciou, não deixou ser influenciado, até pela alimentação, né? Lembrei de do Daniel reino, também. né? E tem muitos, né? Na Bíblia Sagrada que foram inspiração, né? Se a gente for pegar também no Novo Testamento, a gente lembra de Paulo, lembra de Pedro, lembra de Barnabé, Timóteo, jovem Timóteo, crescendo pelas instruções do apóstolo Paulo. Mas a gente esquece também das irmãs que foram inspiradoras,
né? Irmãs que batalharam, acolhendo os discípulos, acolhendo ali os profetas, acolhendo os homens de Deus que faziam as missões, e elas estavam ali sempre ali debaixo do mandamento de Cristo para que a obra crescesse. É por isso que eu disse, se você trabalha num corpo, ele fica bem ajustado. E quando o corpo é bem ajustado, significa que esse corpo ele está bem influenciado por alguém, ou vem do Pai, ou vem do Espírito, né? E principalmente quem está influenciando esse corpo. Coisa boa, né? Você quando vai estar diante dos irmãos, fala: nossa, aquele irmão ali é uma bênção, aquela irmã ali é uma bênção. Por que ela é uma bênção? Porque eu só consigo contemplar algo bom. Eu vejo algo diferente, sabe? Algo que me inspira, algo que me traz um elevo, me traz assim um elevo espiritual, me traz assim uma edificação, porque a gente vê o Jesus na vida daquela pessoa. E muitas vezes a gente está muito preocupado, as pessoas estão muito mais preocupadas em ver a pessoa e não Cristo na vida da pessoa. Isso é a influência. E Jesus, ele falou: tudo que aqueles que está em mim, eu estou nele. E é o que falta. A gente está mais em Cristo para Cristo estar em nós. Nós estamos dando espaço, evangelista Luiz. Quando eu falo nós, é porque o contexto é geral. Nós estamos dando espaço mais para o fator humano e menos o fator espiritual, menos o fator divino, menos o fator... Será que a gente poderia dizer, para a gente fechar aqui, porque a gente já tem que ir embora? Né? Passa rápido. Será que a gente poderia dizer também que nós estamos deixando menos espaço para o Espírito Santo trabalhar? Com toda certeza. Meu Deus do céu. Isso é tema para outro assunto, né? Isso é tema para outro ensinamento bíblico. Mas pega essa daí, irmãos, os obreiros aí, os ensinadores, pastores, faz uma reflexão. Já estamos dando um tema de graça aí, ó, assunto. Esse programa é abençoado para abençoar. Será que nós estamos dando mais espaço para o Espírito Santo trabalhar no nosso meio, né? Porque a gente vai para a igreja e fala: enche-me, ó Deus, morada do Pai, né? Faça morada em mim. Inclusive, não é são assim? as músicas mais cantadas na igreja, né? Fui atraído pela sua voz, a sarça, não sei o quê. Mas peraí, será que nós estamos na nossa reunião, no nosso ajuntamento espiritual, sabe? Naquela assembleia dos servos? Realmente, quando Deus olha assim, ali tem um fecho de luz. Por que fecho de luz? Porque os pontos da luz se reuniram e se tornou um fecho de luz, a qual eu consigo contemplar a luz do meu filho sobre a vida deles. Reflete isso aí, meus queridos, que coisa tremenda. Mas nós não possamos prosseguir mais avante, porque o nosso tempo aqui, já estamos chegando ao término dessa programação. Louvado seja o nome do nosso Deus, que tem nos dado força, graça e sabedoria. Para todos os irmãos também que estão conosco aqui no chat. O chat aqui não para. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça também, hein? Tem mais um programa Momento Bíblico, quarta-feira que vem. Mas antes, eu quero louvar a Deus pela tua vida, evangelista Luiz. Amém. Por ter estado aqui conosco. Amém. Por ter abençoado, abrilhantado esse tema aqui juntamente comigo. Fico muito feliz, muito grato a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua casa. Que Deus continue te dando força, abençoando cada vez mais. E que a sabedoria do alto continue sobre ti. Amém? E faça suas considerações finais. Amém. Um momento muito oportuno. Eu quero frisar bastante que é um tema muito abrangente, e deixar uma palavra para você, né? Assim como Estevão sofreu toda aquela pressão, né? Foi um dos primeiros mártires, mas perceba que mesmo sofrendo, mesmo passando por tal situação, ele não desistiu. E a recepção do céu para Estevão foi ele contemplar, né, os céus abertos. Seja influenciador, ainda que te custe a vida. Seja exemplo, ainda que venha doer, ainda que para você seja doloroso, mas não deixe ser influenciado. Que você seja
influenciador. Que você seja exemplo de Cristo, como Ele foi e sempre será o nosso exemplo. Não deixe que as influências externas mude a sua conduta, mude o seu ponto de vista. Retire de você o que é mais importante, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Que Ele seja o primórdio na tua vida, que Ele seja o principal, que Ele seja o foco, que Ele seja o seu alvo sempre. Jamais deixe que o seu coração seja moldado pela influência externa, mas que ele seja completamente cheio da palavra de Deus, porque é ela a nossa regra de fé. A palavra do Senhor é a nossa maior influência. Que Deus abençoe a todos. Evangelista Fábio, obrigado pela oportunidade. Uma bênção, o horário passa muito rápido. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo. Quase 200 agora. Bastante. Deus Quase abençoe. 200. É uma congregação. Eu tenho certeza que os irmãos do Pan-Americano aí tá em peso, né? Minha família. Os irmãos do Pan-Americano dizem um amém aqui no chat. Vamos fazer um teste. Vamos ver se realmente tem um povo aqui da nação Madureira aqui, Perinho d'Água. Só a minha família deve ter uns 30. 30. Aí só da tua família tiver uns 30, já deu praticamente uma boa parte aí do que está conosco aqui. Mas que Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe aí todos que estão conosco. Não perca, irmãos, quarta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo aqui, mais um tema bíblico, sistemático, cotidiano, dentro do nosso universo cristão. Programa Momento Bíblico, abençoado para abençoar. Amém? Fico muito feliz por todos. E fiquem todos, meus amados irmãos, nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.